É importante nós sempre nos lembrarmos das bondades, porque a bondade de Deus é a sua glória. Sabe, não basta apenas nós conhecermos a palavra, nós temos que nos lembrar dela a todo momento. Você tem que lembrar a sua mente a palavra, principalmente numa hora difícil. Lembra a sua mente o que a palavra de Deus diz. O que a palavra de Deus diz a respeito do próprio Deus, a respeito da aliança que Ele tem conosco, a respeito de quem Ele diz que você é. Você tem que estar sempre se lembrando disso. A própria Bíblia fala sobre isso. Eu vou me recordar das grandes coisas, dos seus grandes feitos. É muito importante nós nos recordarmos a cada manhã, falarmos o que a palavra diz. Amém, irmãos? Glória a Deus. Hoje à noite eu quero compartilhar com vocês uma palavra maravilhosa. É algo que Deus tem me mostrado, tem posto no meu coração, tem ministrado sobre a minha vida. Eu intitulei essa mensagem de bênção hereditária. Porque nós estamos cansados de ouvir a respeito de maldições hereditárias. Então eu botei o nome dessa mensagem de bênção hereditária. Amém, irmãos? O que eu vou falar aqui, irmãos? O que Deus vai falar conosco hoje é que existe um dom dentro de você que foi depositado por Deus antes de você nascer. Existe algo dentro de você que o Criador do universo, antes de você nascer, já botou dentro de você. Na verdade, o propósito da sua vida veio antes da sua vida. E você nasceu para cumprir esse propósito. Então, eu vou mostrar para vocês algo que o apóstolo Paulo falou com o filho dele, Timóteo, sobre o dom que existe em nós. Algo que já está em você, hereditário, que veio antes de você nascer. Se você puder, por gentileza, acompanhe comigo, que está escrito na sua Bíblia, lá na primeira epístola que o apóstolo Paulo escreveu para o seu filho, Timóteo. Nós sabemos que Timóteo, na verdade, não era filho biológico de Paulo. Ele não tinha o DNA biológico, físico de Paulo, mas ele recebeu do apóstolo Paulo o DNA espiritual dele, que é mais forte do que o seu DNA físico. Sabe, eu não quero saber quem foi o teu pai nem o teu avô, mas eu quero que você saiba hoje que o teu pai na fé foi Abraão. E você tem o mesmo DNA da fé de Abraão. E se Abraão creu e conseguiu alcançar as coisas e foi bem sucedido, você também vai ser. Você não somente pode ser, mas você vai ser. Amém? E o simples fato de você estar falando amém, significa que você está concordando com isso. Glória a Deus. Lá no capítulo 4 da primeira epístola de Timóteo, no versículo 14, vamos começar lendo esse versículo. Sabe, se você puder ler em casa, essas duas epístolas são maravilhosas. Essa primeira epístola que Paulo escreveu para Timóteo, ele estava livre, ele escreveu para Timóteo, mais ou menos em 63 a 65 depois de Cristo. E foi uma epístola mais pessoal, onde ele compartilhou com Timóteo coisas pessoais do ministério. E lá no versículo 14, o apóstolo Paulo chega para o seu filho e fala assim: meu filho Timóteo, não despreze o dom. Repete comigo: não despreze o dom. Então ele disse: não despreze o dom que há em ti, o qual te foi dado por profecia, com a imposição das mãos do presbitério. Ou seja, no dia que ele foi consagrado para a obra, para o ministério de Deus, foi imposto as mãos, e Paulo disse para ele assim: não despreze o dom que há em ti. Meus irmãos, primeira coisa que eu quero falar contigo hoje à noite: todo dom que Deus nos dá é uma ferramenta. O dom que Deus te dá, o dom que Deus depositou e confiou a você, simplesmente é uma ferramenta, é uma graça, é um favor de Deus sobre a sua vida. É uma ferramenta para você usar para fazer algo. E esse algo vai beneficiar outras pessoas. A unção, ou seja, o dom que existe em nós, na verdade é para benefício dos outros. O dom que Deus quer operar na sua vida é uma ferramenta. Sabe, um carpinteiro pode ser muito habilidoso naquilo que ele faz, mas se ele não tiver a ferramenta para fazer, ele nunca pode fazer nada. A pessoa pode ser muito habilidosa, mas se ele não tiver uma ferramenta, ele não pode fazer. O que Deus está nos falando é o seguinte: tudo que Ele te chamou para fazer,
ele já te capacitou antes.